Agora vamos escolher o nosso controlador de carga. Muita atenção nisso daqui. Controlador de carga é um elemento principal aí, vamos colocar assim, né? Depois dos módulos, depois das baterias, né? No sistema off-grid. Mas é difícil até falar a ordem da necessidade, porque um sistema off-grid sem controlador não dá certo, né? E eu vou mostrar para você o que pode acontecer no final desse módulo quando a gente não tem um controlador de carga. Então, para escolher um controlador de carga, a gente deve analisar as correntes que passam por ele, tá? Quais correntes que vão passar no controlador de carga? Muita atenção nessa parte, que muita gente erra ou imagina de uma forma diferente. O que vai passar por ela? Vai passar a corrente dos painéis, que vai vir dos painéis, vai entrar no controlador de carga, e vai ter uma corrente que vai sair para as cargas, mas somente as cargas de corrente contínua que estarão ligadas no controlador de carga. No controlador de carga também, eu já mostrei para vocês lá no início, né, dos componentes do sistema off-grid, ele também tem uma saída para a bateria. A bateria, a gente não precisa analisar a corrente que vai para a bateria, tá? Não se preocupe em relação a esse ponto. A gente tem que preocupar na corrente que chega dos painéis e na corrente que vai para as cargas de corrente contínua quando elas estão conectadas direto no controlador, tá? Então, ela só vai existir também se a gente tiver, né, uma carga de corrente contínua conectado no controlador de carga. E a corrente dos painéis vai depender do arranjo que a gente fez com os módulos e vai depender de cada módulo, né? E aí a gente sempre usa a maior corrente do módulo, que é qual? Exato, a corrente de curto-circuito. Então a gente vai usar a corrente de curto-circuito para calcular de acordo com a configuração que a gente fez. Então tá. Vamos lembrar agora dos modelos do controlador de carga. O seguinte, a gente falou anteriormente que a gente tinha a tecnologia PWM e a tecnologia MPPT. MPPT é aquela tecnologia mais que vai conseguir seguir o ponto de máxima potência, né? É uma tecnologia mais nova, vamos colocar assim, da história aí dos sistemas fotovoltaicos, e é muito interessante. Mas no sistema off-grid, essa tecnologia MPPT fica dentro do controlador de carga. Pode ter ou não ter. Quando que a gente vai usar tecnologia MPPT ou tecnologia PWM? E aí vem o macete, né? Módulos de 36 células com a tensão aí VOC próxima a 18 volts, eu posso usar o PWM tranquilamente, que o nível de tensão não vai estar muito longe do nível de carregamento da bateria. Agora, módulos de 60 células, 72, 144, módulos maiores, né, de 60 células para cima, que tem uma tensão de circuito aberto de 30 volts para mais, aí a gente tem que usar o controlador de carga MPPT. Porque a diferença de tensão entre o carregamento das baterias vai ser muito grande. E aí só o controlador de carga MPPT que vai conseguir fazer, né, esse carregamento de forma tranquila, tá? Ah, Luciano, mas se eu estiver usando um banco de baterias em 24 volts e usar um módulo de 30 volts, aí tá tranquilo, você pode usar o PWM. Mas provavelmente esse PWM não vai suportar o nível de corrente ou o nível de potência, porque a gente tem que olhar isso também. O ponto principal do controlador de carga é a corrente, mas a gente não pode esquecer dos outros elementos elétricos, né, ou grandezas elétricas, vamos chamar assim, né, que é a potência e a tensão, né? A corrente é o que dá nome ao controlador. Então, quando a gente vai escolher um controlador de carga, eu falo assim, na loja lá, né, de materiais de energia solar, fala assim, me dá um controlador de carga, o vendedor vai te perguntar, a primeira coisa que ele vai te perguntar, você quer um MPPT ou um PWM? E a outra pergunta que ele vai te fazer é de quantos amperes, entendeu? Porque a corrente que vai determinar o nome do controlador. Então vamos usar, nesse exemplo, um controlador de carga PWM. Por quê? Porque o nosso módulo é um módulo pequeno, né? Um módulo de tensão no ponto de máxima potência em torno de 17.7. Então a gente não precisa usar o MPPT. Posso usar o MPPT num módulo pequeno? Pode, não tem problema, você pode usar tranquilamente. Só que a diferença de custo, né, o MPPT é muito mais caro, não vai valer a pena, entendeu?
né, a gente não vai estar ganhando tanta energia assim para justificar esse gasto a mais. Mas se você tiver só ele, você pode usar, você vai, né, ter um carregamento mais tranquilo, mas até mais rápido lá no seu banco de baterias. Então vamos lá. Corrente dos painéis. Primeiro ponto que a gente vai analisar. Qual que é a corrente do painel que vai chegar? E depois a gente vai analisar a corrente das cargas, que vai sair do controlador. Isso se eu ligar as cargas direto nele, tá? Então, corrente dos painéis. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a corrente de curto-circuito, ISC, vezes os números de painéis em paralelo. Por quê? Se eu fizer a ligação em paralelo, o que vai acontecer? A corrente vai se somar. Então, no nosso caso aqui, né, a corrente dos painéis, o ISC, ou corrente de curto-circuito, estava dando 8,37 A. Como a gente tinha 4 módulos e fez uma ligação em paralelo para a tensão se manter, multiplicando por 4, a gente vai encontrar qual a corrente? 33,48 A. Então, beleza, guarda esse dado. Agora a gente vai olhar o lado de corrente, né, que vai para as cargas. Cargas de corrente contínua, tá? Cargas de corrente alternada a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, corrente das cargas. Eu vou pegar a potência dos equipamentos, CC, e dividir pela tensão do banco de baterias. Lembra lá da equaçãozinha? P é igual a V vezes... Garrou aqui, desculpa. P é igual a V vezes I, potência é igual a tensão vezes corrente. Se eu quero saber a corrente, eu vou pegar a potência e dividir pela tensão. Então, vamos lá. Qual que era a corrente das cargas, né? Desculpa. Como que a gente vai achar a corrente das cargas? Qual que era a potência das cargas de corrente contínua? Estava dando 105 watts as lâmpadas de 12 volts, ok? Dividido pela tensão, 12 volts, a gente vai encontrar 8,75 ampere. Beleza, então a gente tem dois dados. Ponto muito importante, a gente não soma essas correntes para definir o controlador de carga. Eu vou analisar essas duas de forma separada. Eu vou olhar a corrente dos painéis, 33,48, e vou olhar a corrente das cargas, 8,75. Eu não somo. Muita gente tem essa dúvida. Eu somo essas correntes? Não, não soma essas correntes. Analise de forma separada. Por quê? Porque quando você for pegar um catálogo de controlador de carga, esse aqui está em inglês, mas aí a gente vai ter que analisar qual desses modelos aqui, ou CX10, CX20 ou CX40, que a gente vai poder usar. Quando você for pegar, ele vai colocar lá, ó, corrente de carga, que é a corrente que vem dos painéis, e a corrente, né, é até difícil de falar assim por conta da tradução. É a corrente que vai carregar, é a corrente que vem dos painéis, e a corrente de quem está utilizando a energia, né? No caso, nossas cargas, a gente chama, né, as lâmpadas ali de cargas. Então, o load é a corrente das cargas. Então, olha só, lembra que eu falei que a corrente que dá nome ao controlador de carga? O CX10, ele aguenta 10 A, o CX20, 20 A, e o CX40, 40 A. Então, a gente vai analisar de forma separada. Então, eu vou pegar um modelo que suporte, né, essas cargas. No caso aqui, a gente vai ter que usar o CX40. Por quê? Porque a corrente dos painéis é 33,48. Se eu pegasse 33,48 e colocasse um controlador de carga de 10 A, né, o que ia acontecer com ele? Ia queimar. O de 20 ia queimar. Então a gente tem que usar essa questão aí, tá? Então analisar. Não vou somar. Lembra que você não vai somar as correntes. Na grande maioria das vezes, quem determina a corrente do controlador é o lado dos painéis. Raras as exceções que a corrente o lado das cargas, a corrente das cargas que vai determinar o controlador de carga. Na grande maioria das vezes vai ser o lado dos painéis fotovoltaicos que vão determinar a corrente que a gente vai usar, tá bom? Beleza. E agora, só para finalizar essa parte do controlador, que ainda depois a gente tem um outro equipamento para olhar, o que acontece se a gente não usar o controlador ou usar um controlador de carga inadequado, né? Não usar o adequado. Olha só o que pode acontecer. Essa foto aqui, a gente conseguiu num grupo no WhatsApp, que o rapaz não tinha instalado, fez uma instalação toda bonitinha lá, né? Bateria estacionária, modo e tal, só que ele não instalou um controlador de carga
adequado para o nível lá de tensão. Ele olhou só o nível da corrente e não pegou o datasheet e olhou, olha, esse controlador suporta até 60 volts de tensão. E aí ele colocou uma tensão maior. O que aconteceu? Deu uma sobrecarga na bateria, a bateria começa a receber carga, ela começa a esquentar, e aí como não tem como, né, usar essa carga ali, às vezes não tinha nada para ligado no banco de baterias, né? Então ela começa a esquentar, 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 a solução ali líquida, ácida, ela evapora de dentro da bateria e estoura, né, explode. E depois do modo de instalação a gente vai falar de algumas questões também de segurança e tudo. E ela explode e pode causar acidentes gravíssimos. Primeiro, é um vapor ácido que sobe, né, em temperatura elevada. Os estilhaços também da bateria. E ele deu sorte que esse banco de baterias aí, ao explodir, não pegou fogo, não se incendiou. Né, que a gente tem alguns casos aí, a gente vê aí nos grupos de WhatsApp, né, essas comunidades aí da energia solar, muita coisa estranha acontecendo. Inclusive a gente já viu aí um incêndio de um sistema off-grid. Lá no modo de instalação eu vou postar algumas fotos lá, tá bom? Então, lembre-se, sempre analisar o controlador de carga. É um ponto muito importante do sistema off-grid, tá bom? Então, por enquanto, né, é só. A próxima aula já está chegando no final do dimensionamento do off-grid. Eu sei, é cansativo, até um tanto quanto cansativo. São vários equipamentos. Então, você tem que seguir, entre aspas, a receitinha de bolo, né? Faz nessa ordem que eu estou te apresentando que vai dar tudo certo. Então, a próxima aula eu vou falar sobre o inversor off-grid, tá bom?